Vitão, vamos trazer novidades. Internacional querendo se dar bem em cima do Flamengo. Lohan, Flamengo não gostou da forma de pagamento do CSKA. Nós vamos contar qual foi a forma de pagamento oferecida pelo clube russo. Danilo e Juventus já tem data definida para rescindirem o contrato e assim o jogador ficar livre para, quem sabe, assinar com o Flamengo. Vamos falar também de Atlético Mineiro. Achando que Bruno Henrique iria forçar uma saída do Flamengo. Como assim? Eu vou contar para vocês já já. Não deixem de se inscrever no canal, solta o dedo no like, ativa a notificação, compartilha esse vídeo com os amigos, com as amigas e vamos fazer o canal crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Vamos começar falando de Vitão. Pois é, galera. O Internacional, ele não aceitou a proposta do Flamengo. O jogador já deu ok para o Flamengo, um contrato de 5 anos. O empresário do jogador viajou a Porto Alegre para poder conversar com o Internacional sobre essa proposta do Flamengo. Repito, o que vai acontecer? Ou o Flamengo contrata o jogador, ou o jogador vai conseguir uma boa renovação de contrato no Internacional. Não faz o menor sentido o Internacional recusar e não dar uma valorização ao jogador que vem recebendo proposta. Não foi só do Flamengo. Recentemente, Betis quase levou o jogador. Então, no fim das contas, eu acho que isso que vai acontecer. Para o Flamengo, sabe o que eles pedem? 10 milhões de euros em dinheiro. O valor da venda do Thiago Maia ainda pagar 4 milhões de euros, já totalizando 14 milhões de euros. E agora eles querem mais um jogador na troca, um jogador que interesse ao Internacional. Que é isso, meu Deus? Estamos falando do Vitão ou do Beckenbauer? Com todo respeito ao Vitão, para mim é um baita jogador, sou a favor inclusive da contratação dele, já falei isso aqui. Agora, 14 milhões de euros mais um jogador, não faz o menor sentido o Flamengo fazer isso. O Flamengo mantém a proposta de 10 milhões de euros, 4 milhões a receber do Thiago Maia, mais 6 milhões de euros em dinheiro. E aí o Flamengo mantém essa proposta e está tentando a contratação, conta com o desejo do jogador e o desejo também dos empresários do atleta. Isso tem sido extremamente importante. Mas, Vene, se conseguir o Vitão, deixa de contratar o Danilo, ou se conseguir o Danilo, deixa de contratar o Vitão? Não. Pelo que eu estou entendendo, não. É apuração, inclusive, pessoas me falaram isso. Vene, estamos negociando com os dois, ponto. A ideia é conseguir os dois. E como é que está a situação do Danilo? O Danilo vai rescindir com a Juventus depois do dia 25 de janeiro, que é a data do jogo contra a Napoli. Teve esse acordo entre os representantes do atleta e a Juventus da Itália para ele poder rescindir após esse duelo. Depois desse jogo ele rescinde e fica livre no mercado. A preferência é o Flamengo? A preferência é o futebol brasileiro. Além do Flamengo, quem está brigando? O Santos. O Flamengo ofereceu 2 anos de contrato, mais um, o Santos ofereceu 2 anos de contrato. O que está pesando na decisão? O projeto. O Flamengo vai disputar a Libertadores, o Flamengo vai disputar a Supermundial, o Flamengo tem Alexandre no elenco, que é um dos melhores amigos do Danilo, o Flamengo tem o Felipe Luiz como treinador, que é um treinador que já jogou com o Danilo, conhece muito o Danilo, então tudo está favorecendo, inclusive o Danilo tem um projeto social que é aqui perto do Rio de Janeiro, até isso facilita a vida do Danilo. Então o projeto do Flamengo, obviamente esse projeto faz com que o Flamengo fique na frente, mas eu não vou ficar aqui e não vou fazer isso, cravar que o jogador será do Flamengo, porque se amanhã o Santos faz uma proposta melhor, com tempo de contrato maior, e ele aceita o Santos, eu vou ficar a ver navios aqui e o peixe vai levar o jogador. Então eu prefiro ter calma, mas sim, existe esse acordo para ele rescindir com a Juventus? Sim, o Flamengo está na frente do Santos hoje, nesse momento. Amanhã pode não ser, até porque até anteontem o jogador não tinha tomado a decisão. Está acontecendo tudo de maneira extremamente rápida. Vene, tu acha que o Flamengo vai contratar o Danilo? Não sei. Vene, você acha uma boa contratação? Também não sei. Sabe por quê? Eu não tenho acesso aos valores. Eu só vou ter essa resposta se eu acho uma boa ou não depois dos valores. O que eu tenho certeza é, não será um jogador barato. E por falar em não será um jogador barato, vamos falar de uma possível venda do Flamengo. O CSKA ofereceu 8 milhões de euros por 80% de Lohan. Os valores o Flamengo topou, tá? O Flamengo aceitou essa proposta. O Flamengo não fez um pedido a mais, não. O Flamengo aceitou, desde que seja pagamento à vista, ou no máximo em 6 meses. Mas o CSKA ofereceu 8 milhões de euros por 80%, de maneira parcelada até 2027. O Flamengo falou, não, esquece. Até porque não tem como o clube russo dar garantias financeiras, sabe por quê? Hoje, ninguém está dando uma garantia para um clube russo.
por conta daquele envolvimento que você já sabe, eu não posso citar a palavra aqui, senão o engajamento do vídeo cai. Mas clube russo está sem crédito na praça, de uma maneira sucinta para vocês entenderem. Então, nem garantias financeiras o Flamengo pode ter nesse caso. Então, para o Flamengo não faz o menor sentido parcelar em várias parcelas, vender um jogador como esse em várias parcelas e só acabar de receber em 2027. Pelo contrário, o Flamengo precisa do dinheiro agora. O Flamengo precisa de fluxo de caixa. O Flamengo precisa ter dinheiro. Tanto é que a venda do Fabrício Bruno só saiu por aqueles valores porque foi à vista, no pau, no ato da assinatura. Então o Flamengo está certo sim dificultar essa questão do parcelamento para o CSKA. Vene, vai sair negócio? Tudo depende dos empresários agora. Os empresários vão ter que intermediar essa situação e pelo que um deles me disse, sim, eles estão tentando chegar a um acordo, a um meio termo, mas está complicado. 8 milhões de euros à vista, sim, é difícil algum clube dar. Mesmo poderia ser o Real Madrid, é difícil. Mas o Flamengo exige esse pagamento à vista. A ver se o clube russo vai topar a pedida do Flamengo. E por falar em pedida, o Atlético Mineiro, rapaz, tentando ter Bruno Henrique, ligou para o empresário do jogador, Denis Ricardo, com a esperança de ter a vontade do jogador e do empresário em uma saída forçada do Flamengo. O empresário falou, não, sem chance. O Bruno Henrique é ídolo no Flamengo, jamais vai forçar uma saída nesse momento. E outra, o Flamengo não quer vender Bruno Henrique. Eles estão achando que mesmo o Bruno Henrique, se o Bruno Henrique, supondo, hipoteticamente falando, tá, que o Bruno Henrique topasse o projeto do Atlético Mineiro, a proposta do Atlético Mineiro de 3 anos, como a imprensa mineira está dizendo que eles querem dar 3 anos de contrato ao Bruno Henrique. Bruno Henrique chega lá no Flamengo, eu quero ir embora. O Flamengo não ia vender. Esquece. Uma fonte do Flamengo falou, Vene, o Bruno Henrique é muito importante, em caixa alta mesmo, muito importante. Ele não será vendido pelo Flamengo. E ele também não quer deixar o Flamengo, e já falei isso aqui várias vezes. Então não existe essa chance do Bruno Henrique ir para o Atlético Mineiro. Já falei para vocês, torcedores rubro-negros, não existe essa chance do Bruno Henrique deixar o Flamengo e ir para o Atlético Mineiro. O Bruno Henrique não quer fazer isso. Fato é, eles ligaram para o empresário do jogador e a resposta falou não. A resposta dada foi não, não tem como, esquece isso. E outra, o Atlético Mineiro não está errado, vou ser bem sincero, o Atlético Mineiro está mirando a contratação de um bom jogador no futebol brasileiro, jogador que iria agregar. O Atlético Mineiro não está errado, é normal você tentar a contratação de um outro jogador. Agora, você não pode achar que o jogador vai forçar a saída. E o Bruno Henrique está certo em dizer não, e o Flamengo também está certo. O Flamengo pode tentar a contratação de outro jogador também, chegar lá no Palmeiras e tentar o Veiga. E aí? O Flamengo vai estar errado? Não, está mirando contratação alta. Não tem jeito, gente. Isso é a demanda do mercado. Se você tem um bom jogador, obviamente, em determinado momento, você vai receber assédio em cima desse jogador. O Flamengo recebeu, mas não quer fazer e pronto. Tem o direito dele, o Bruno Henrique tem o direito dele e o Atlético Mineiro também tem o direito dele. Hora de falar sobre Danilo. Eu tô contando há vários dias para vocês que o Danilo estava próximo de virar jogador do Flamengo, certo? Recebi a informação nessa terça-feira de que o Danilo tem tudo, mas tudo ajustado para virar reforço do Fla. E a outra boa nova dá conta de que ele já se acertou para a rescisão do contrato com a Juventus. Inclusive o Danilo é esperado no domingo no Rio de Janeiro para comemorar o aniversário do Alexandro, jogador do Flamengo e um dos maiores amigos que o Danilo tem no futebol. Eles atuaram juntos no Santos, no Porto e na Juventus. O Alexandro, inclusive, fez enorme esforço para que o Danilo acabasse aceitando a oferta do Fla em detrimento das propostas que ele também tinha do Napoli e do Santos. Não dá para cravar em 100%, mas dá para dizer que o negócio está bem encaminhado e Danilo tem tudo para se tornar o segundo reforço do Flamengo na atual temporada. O primeiro foi, vocês sabem, o Juninho, nome que você também soube primeiro no canal do Nicola. Os 2 primeiros reforços do Flamengo tem tudo para serem nomes divulgados em primeira mão por aqui. Só para arrematar, também já contei para vocês nos últimos dias que a esposa do Danilo havia escolhido a cidade do Rio para morar.
inclusive pela proximidade da cidade de Bicas, onde o Danilo e ela têm todos os familiares, distância de mais ou menos 2 horas, apesar de Bicas ser uma cidade mineira. Outro ponto importante, a esposa do Danilo já escolheu até a escola dos filhos. Eles devem estudar, se o acordo com o Flamengo for confirmado nas próximas horas, na mesma escola onde estão os filhos do Alexandro e também do Felipe Coutinho. Só para completar, se o negócio com o Danilo está bem perto de ser sacramentado, o Fla também tem a ajuda do Vitão para que as tratativas com o Inter aconteçam. O zagueiro colorado quer jogar no Flamengo e tenta convencer o pessoal do Inter a baixar a pedida de 14 milhões de euros. Colorado quer 10 milhões de euros em dinheiro e mais 4 milhões de euros pelo perdão da dívida com Thiago Maia. O Boto está aqui para fazer a apresentação do Juninho e para falar sobre o Juninho. Qualquer outra pergunta, vocês mandem para a gente aqui por todo tipo de... Por e-mail. E-mail, fax, como se telégrafo, o que vocês preferirem. Vamos lá, gente. Vamos lá, Boto. Tal como vos tinha prometido, na altura que apresentamos qualquer jogador, neste caso agora é o Juninho, eu vou estar aqui com eles e prontos para responder às vossas perguntas sobre o Juninho, sobre o processo que levou à contratação dele, o porquê. Todas as outras perguntas vou ser, como é que vocês dizem, grosso, não é? Não vou responder, está bem? Curto e grosso, exato. Quer falar Pode. alguma coisa? Não quer falar nada. Vamos lá, gente. Quem pergunta primeiro? Vamos lá, Juninho, boa tarde. Emerson aqui da Flá TV. Seja bem-vindo. Te acompanhei na tua chegada lá no aeroporto, também nos exames médicos. Como que está a tua expectativa? Viu o jogo contra o São Paulo? Acha que se encaixa bem nesse modelo do Felipe Luiz? Boa tarde. Sim, assisti o jogo. Acredito que sim, eu encaixo muito bem na equipe. E, como eu te disse aquela vez, estou muito feliz e motivado por estar aqui. Boa tarde. O que te motivou a vir para o Flamengo? Qual o peso desse clube para você? Simplesmente é o Flamengo. Não tenho uma motivação a mais. Recebi outros convites para vir para cá no passado, eu não quis, porque eu não queria realmente voltar para o Brasil. Mas acho que, para mim, como jogador, é um sonho de qualquer pessoa estar aqui. Qualquer jogador. Juninho, tudo bem? Boa tarde. Gabriel, canal Paparazzo Rubro Negro, na tua esquerda aqui, okay. Na primeira fileira. Juninho, queria que você comentasse sobre como tem sido os seus primeiros dias aqui no Ninho do Urubu, né? A gente sabe que, obviamente, o elenco principal estava nos Estados Unidos, o outro elenco lá também na disputa do Carioca. Como é que vem sendo os seus primeiros dias aqui? Já teve algum contato com jogadores que estão lesionados, né? O Pedro, o Vinha e o Cebolinha? Obrigado, seja bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde. Sim, tive algum contato com algumas pessoas do clube, funcionário, departamento médico, alguns jogadores, o próprio Pedro, Cebolinha, entre outros, e me receberam muito bem e acho que tem tudo para dar certo. Luiz Assado UOL, você falou que teve a oportunidade de voltar, né, de vir para o Flamengo no passado e não quis voltar para o Brasil. A gente sabe que você também estava perto de fechar com o Sevilha. Por que agora? Porque o Flamengo agora, o Felipe Luiz também te ligou, né, deu aquela chamada para você vir. Por que agora? Por que o Flamengo agora? Boa tarde, tudo bem? Na verdade, eu não estava acreditando quando meus agentes, o próprio clube falou para mim que o Flamengo estava interessado em mim. Lógico, eu sei de toda a situação. O Flamengo hoje é um clube que qualquer jogador quer estar. Ainda mais pelo momento do clube, por disputar tudo. E não pensei nem 2 vezes, lógico, eu aceitei, lógico, o convite de estar aqui. Aqui, Juninho. Boa tarde, José Boto. Marcos Martins, do canal da QSRN. Primeiro para o Juninho, como você encara a situação de a parte da torcida, né, observar você como uma reposição para o Gabriel Barbosa, né, um jogador com muita história no clube, e também como centroavante titular, né, podendo disputar a posição com o Pedro posteriormente. Como você encara essa situação, o que passa na sua mente com relação a essa pressão da torcida? E, Boto, como funcionou o processo de análise, especialmente tática, né, da contratação do Juninho? Eu encaro isso como um grande trabalho, um grande desafio na minha vida. Lógico, estou aqui para poder ajudar o Flamengo, não tem um jogador maior que o Flamengo. E se for dentro de campo, fora do campo, seja qualquer função que for, para ajudar o companheiro, principalmente o Pedro, que é um cara que é da minha posição hoje, e eu respeito, admiro, sempre admirei ele, é o 9 da nossa seleção hoje para mim. E eu quero estar aqui pelo menos para ajudar, esse é o meu ponto principal.
pergunta era sobre o processo que levou. O processo vai ser sempre com base naquilo que são as necessidades táticas da equipa. E aquilo que eu falei com o Filipe logo desde do princípio, começámos a falar, havia características que ele queria no centroavante, não é? como vocês chamam, mas ao mesmo tempo que fosse alguém que pudesse depois jogar com o Pedro, não é? E pronto, chegámos ao nome dele. Foi um processo simples, porque ele tinha ele na base de dados dele e eu também tinha, portanto jogou logo ali. Depois o mais complicado foi, porque ele já estava quase fechado com outro clube, foi fazer-lhe a cabeça para vir para o Flamengo. Mas não foi difícil, não é? O Flamengo é o Flamengo. É verdade. Vai. Oi, beleza. Agora foi. Tudo bem, Juninho? Pedro Torre, ESPN. Boa tarde ao Boto também, boa tarde a todos. Juninho, causou muita curiosidade ao torcedor rubro-negro quando o seu nome foi cogitado, depois de contratação, porque queriam saber muito como você joga, como é o Juninho. Então, queria que você falasse, nas suas palavras, assim, como é que é o Juninho. Joga pelos lados, joga por dentro, faz falso 9, faz centroavante, como é que é o Juninho? Até entrando um pouquinho no que o Boto falou, assim, as suas características de poder jogar sozinho ali na frente, com o Pedro também, enfim. Como é o Juninho pelo Juninho? Boa tarde, tudo bem? Depende do modelo, depende o time que nós vamos jogar, da forma que eles jogam, e também depende do treinador como ele me pede a minha função. Para mim, não vejo dificuldade de jogar em aberto ou centralizado, mas eu prefiro sim estar centralizado, porque eu estou mais próximo do gol. Mas é aquela coisa, eu sempre estou à procura de ajudar o time, seja defendendo, atacando, seja dando assistência ou fazendo gol. Eu acho que as minhas características, eu acho que é a velocidade, a pressão logo em cima dos centrais. Então, e não tem muito o que dizer, acho que muitos vídeos, o próprio Felipe que me acompanha, o Boto, sabe da minha capacidade. Aqui, Juninho, boa tarde. Eduardo Alves, do portal BTB Esportes. Acho que muito difícil não conhecer um pouco da história do Flamengo, um gigante do futebol brasileiro e mundial. Eu queria saber o que você tinha como referência da história do Flamengo antes de ter esse contato, de chegar a ser jogador do clube. Se tinha alguma referência, algum ídolo que você tivesse algum carinho maior? Flamengo é Flamengo desde quando eu sou criança. Eu sempre ouvi falar de Flamengo. Então não tem muito o que dizer sobre esse clube. Mas hoje, de alguns anos para cá, estamos vendo a grandeza maior de sendo campeões, brigando por tudo. E não só aqui, sendo reconhecido fora do Brasil também, porque lá fora, até no próprio Azerbaijão, se você conversa com algum azeri, se você falar um time do Brasil, vão falar Flamengo. Então acho que é isso que pesa mais, e por eu ser brasileiro também. Juninho, Thiago Carvalho da Band, tudo bem? Você falou um pouco sobre essa conversa com o Felipe Luiz, e o Felipe já falou sobre você também. Queria que você falasse um pouco como foi essa conversa, como foi essa ligação, o que passou na tua cabeça quando o telefone tocou, como é que foi isso? Cara, eu fiquei sem acreditar no início. Querendo ou não, o calibre que ele foi como jogador, de tudo que ele já conquistou na vida. Isso é um sonho de qualquer atleta. E por eu receber uma ligação dele, eu acho que fiquei super feliz. E ainda por dizer que eu encaixo no modelo do jogo dele, não só no lugar que ele está, que é o Flamengo. Então acho que isso fez tudo um sentido para mim. Eu acho que para mim é um sonho. É o que eu estou vivendo hoje. Juninho, boa tarde aqui na sua frente. Você chega para substituir não um jogador qualquer, né? Você chega para substituir pelo menos a lacuna deixada pelo Gabigol, né? Que deixou aqui com a camisa do Flamengo grandes números e uma história enorme também. Queria que você falasse um pouco sobre esse desafio, se realmente é o maior desafio seu na carreira, de tentar pelo menos se aproximar, igualar ou superar o que o Gabigol fez aqui no clube. Cara, não tenho o que falar dele, do Gabriel. O que ele fez aqui é visível para todos, principalmente para os flamenguistas. Eu acompanhei, sei o que ele fez. Tenho muito respeito por ele, e ele tem um legado aqui no clube que é difícil de apagar isso. Mas eu sou apenas mais um trabalhador que estou aqui para poder ajudar a minha equipe, seja lá como for, da melhor maneira, e sempre estar buscando as vitórias. Juninho. Boa tarde, Juninho. Aqui, Léo José, do Coluna do Fla. Já faz um tempinho que você não joga aqui no futebol brasileiro, né? Estava no futebol do Azerbaijão, que é totalmente diferente ao futebol aqui, ao futebol local. Como que você encara essa mudança, né, de estilo de jogo, de filosofia de jogo, de cultura de jogo do futebol do Azerbaijão com o futebol do Brasil?
em relação principalmente também a calendário, né? O calendário aqui é até ponto de reclamação de muita gente. E como que você imagina, né, essa mudança de cultura de futebol e também esse calendário apertado do Brasil? Sem dúvida nenhuma, o mais difícil nesse momento é o calendário. Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir? Acho que a parte mais difícil nesse momento é o calendário, porque para mim eu acho que o futebol é 11 contra 11 em qualquer lugar do mundo. E sim, se você for acompanhar o Azerbaijão, o Karabag é um time que está sempre disputando Liga Europa. E Liga Europa lá fora não é qualquer competição. E sempre estamos enfrentando times grandes. Então acho que eu estou pronto para esse momento. Eu acho que eu estou preparado para isso. Lógico que tem todo o aval do Boto e do Felipe, com certeza dos meus companheiros de equipe. Juninho, Rafael Figueiredo, TNT Esportes. Nos seus números, principalmente nos jogos da Liga Europa, você tem assistências, inclusive até na partida contra o Bayer Leverkusen, na temporada passada você fez um grande jogo. O torcedor do Flamengo pode esperar não só um centroavante, mas também um jogador de muita mobilidade, que contribui também com assistências. Essa é a sua característica, o seu diferencial? Sim, é a parte mais forte minha. Eu não sou aquele centroavante de área, eu não sou um Pedro na vida, um cara de 1,90 m, uma força de que a bola vem no alto domínio e tudo mais. Mas o meu estilo de jogo é completamente diferente do dele, mas eu sou um jogador que tenta sempre estar ajudando a equipe, seja lá da maneira que for. Juninho, aqui atrás. Boa tarde, seja bem-vindo. João Pedro Fragoso, do Jornal Globo. Juninho, você chega como contratação de um Flamengo que na gestão anterior ficou conhecido como um clube que gastava muito para contratar jogadores de nome e que agora, sob o comando do BAP e do Boto, tem apostado muito na área de scout, na combinação da análise de dados com o campo e bola. Eu queria entender o que isso representa para você, como você se sente tendo sido escolhido entre vários nomes para ser contratado para uma posição tão pesada como de atacante do Flamengo e por meio desse método que ainda não está tão estabelecido assim no futebol brasileiro. Obrigado. Boa tarde, tudo bem? Cara, eu acompanho o Flamengo, muitos acompanham o Flamengo fora, e sim, vi muitos boatos de N jogadores de grandes nomes para vir para cá, e lógico, eu fiquei super surpreendido quando era o meu nome de estar na mesa, de poder estar aqui. Mas quando eu soube dessa notícia também, eu acho que não é por acaso que eu estou aqui. Citar o meu nome aqui, eu estou aqui hoje, é porque eu acho que eu sou capacitado para poder estar aqui. Oi, Juninho, aqui, David Sharp, Antenados na Jogada, seja bem-vindo. O Cano é uma inspiração para você? Por que eu pergunto isso? Porque também é atacante, também é centroavante, e é um jogador que até então, ele mesmo fala, não tem muita explicação do porquê ele demorou para aparecer de fato para o futebol, né? Ele realmente veio para o Vasco, até então era desconhecido, e aqui foi muito bem no Vasco, e em 2022 e 2023 muito bem no Fluminense, e 2023 foi até o Rei da América, campeão da Libertadores. É uma inspiração para você? E a que se deve para você qual o motivo exato de não ter, digamos assim, estourado antes na sua carreira, você já tendo 28 anos? Cara, nesse momento acho que é a posição que eu jogo hoje. Hoje eu estou próximo do gol. E lá fora os extremos tem que ficar correndo para baixo e para cima atrás de laterais. E se você for para acompanhar os números meus, exemplo, até estando no Chaves jogando de extremos, no meu primeiro ano na Primeira Liga, não fica muito longe dos extremos que joga nos grandes clubes, que é no Porto, Benfica e até no próprio Braga. Então acho que isso que foi o fator decisivo desse processo de gols, no caso. Hoje eu estou jogando de 9, então automaticamente estou mais próximo do gol e desgasto menos atrás de lateral, entende? Eu acho que foi isso a troca disso tudo. Salve nação rubro-negra! A novela envolvendo Jorginho e Flamengo ganhou mais um capítulo emocionante. O volante ítalo-brasileiro, atualmente no Arsenal, quebrou o silêncio e falou pela primeira vez sobre a possibilidade de jogar no Mengão. Será que ele vem para reforçar o elenco rubro-negro? Neste vídeo, vamos detalhar as declarações de Jorginho, os desafios da negociação e os planos do Flamengo para a posição de volante. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e bora acompanhar tudo sobre o mais querido. Jorginho, um dos grandes nomes da seleção italiana e peça-chave no Arsenal, finalmente comentou sobre a chance de atuar no Flamengo. Em entrevista à TNT, o volante afirmou que jogar no Brasil seria uma experiência incrível, já que ele nunca teve a oportunidade de atuar profissionalmente em sua terra natal. Ele destacou: essa porta está aberta, obviamente. Manter todas as portas abertas e ir com calma para decidir o que fazer no futuro. Essa declaração deixou a torcida rubro-negra com grandes expectativas, mas será que o Flamengo conseguirá trazer o jogador? Apesar de sua idade, Jorginho continua mostrando seu valor no futebol europeu. Na última quarta-feira,
Ele jogou os 90 minutos na vitória do Arsenal por 3-0 contra o Dinamo Zagreb, pela Champions League. O técnico Mikel Arteta confia tanto no volante que já sinalizou a intenção de renovar seu contrato, que é válido até junho deste ano. Isso pode ser um grande obstáculo para o Flamengo, já que o Arsenal deseja mantê-lo no elenco. Agora vamos falar sobre os números dessa possível contratação. O Flamengo deseja fechar com Jorginho ainda no início do ano, mas a questão financeira tem sido um desafio. O jogador quer receber cerca de 13 milhões de euros por 3 anos de contrato, o que equivale a 82 milhões de reais. Por outro lado, o Mengão oferece pouco mais de 10 milhões de euros, ou seja, aproximadamente 63 milhões de reais. Esse descompasso entre os valores desejados pelo jogador e o que o clube está disposto a pagar tem travado as conversas. A busca por um volante é uma prioridade no Flamengo. Com a renovação de Eric Pulgar ainda incerta, o técnico Felipe Luiz precisa de reforços para compor o setor. Atualmente, Alan não conseguiu se firmar no time, e Everton Araújo, cria do Ninho, ainda é uma aposta. A escassez de opções pode forçar o Flamengo a promover mais garotos da base, mas o clube sabe que precisa de um nome experiente e de peso para competir em alto nível em 2025. A declaração de Jorginho foi um sinal positivo, mas as negociações estão longe de serem concluídas. O Flamengo joga com o tempo, apostando que o jogador flexibilize sua pedida para viabilizar o acordo. Por outro lado, a disputa com o Arsenal e o interesse de Mikel Arteta em mantê-lo no clube inglês torna um cenário desafiador. A torcida rubro-negra pode esperar mais emoção nos próximos capítulos dessa novela. E aí, nação, o que vocês acharam da fala do Jorginho? Será que ele realmente vestirá um manto sagrado? Deixem suas opiniões aqui nos comentários. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades do Mengão. Até a próxima, e vamos juntos, porque isso aqui é Flamengo.